Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da nossa disciplina de Introdução à Economia no Bacharelado em Administração Pública. Eu, professor Djalma Guimarães, hoje trabalharei com vocês a macroeconomia, como já falamos nas outras videoaulas. Só recapitulando, na primeira videoaula nós trabalhamos alguns conceitos básicos iniciais, alguns princípios da teoria econômica. Em seguida, nós vimos a oferta e demanda dentro da microeconomia e hoje nós teceremos alguns comentários, trabalharemos alguns conceitos de uma área importante da economia, que é a macroeconomia. Aproveito para convidar vocês a lerem o material contido no site da Universidade Aberta, disponível para vocês, lerem os textos e fazerem as atividades relacionadas a esse e aos demais conteúdos, para que o desenvolvimento do aprendizado possa acontecer de forma mais ampla, mais concreta. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, hoje começamos a macroeconomia e, como eu tenho falado em todos os outros vídeos, também falo nesse, que qualquer manual de introdução à economia é útil, você pode utilizar como base no estudo, na análise dessa disciplina. Se você tem um amigo, um parente, alguém que tem um livro de macroeconomia, se você decidiu comprar um livro de macroeconomia, vá em frente. Ok? Então vamos lá, introdução à macroeconomia. Então, como o próprio nome diz, macro, o prefixo macro vai denotar um estudo maior, mais amplo. Então, a macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos grandes agregados, renda e produto nacional, nível de preço, desemprego, emprego, etc. Então, na macroeconomia, nós trataremos dos agregados. O investimento de uma fábrica da sua cidade, da sua região, na compra de equipamentos é considerado um investimento daquela organização. Mas esse não é o interesse da macroeconomia. A macroeconomia se interessa com o investimento de todas as firmas instaladas no país. Então, o somatório do investimento de todas as firmas é o investimento, segundo a macroeconomia, investimento agregado. O aumento do preço do pastel na sua cidade, na lanchonete, na sua rua, não é interesse da macroeconomia, mas sim o nível geral de preço, o índice de inflação, IPCA, IGPDI, IGPM, que é calculado com base numa cesta que é composta de milhares de produtos. Desemprego, a soma de todos os desempregados do país, o PIB, que é a produção de bens e serviços finais de toda a economia. E assim, essa parte da ciência econômica vai trabalhar basicamente com esses grandes agregados, com o mercado de bens e serviços, mercado de capitais, como nós veremos. E a preocupação imediata da macroeconomia são eventos de curto prazo, conjunturais, dessa análise macroeconômica que nós faremos. Então, são 4 os objetivos da macroeconomia. O primeiro deles, alto nível de emprego. Então, a partir da preocupação do John Maynard Keynes, lá com os efeitos da Grande Depressão, a teoria econômica vigente antes das propostas do Keynes achava que predominava um desemprego conjuntural, que as pessoas não tinham emprego porque não queriam. Já o Keynes via como um desemprego estrutural e propôs aquelas grandes políticas, aqueles grandes investimentos que a gente lá nos livros de história conhece como New Deal, aquelas grandes obras, construções que ajudaram os Estados Unidos, a Europa, o Japão a se recuperarem no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, sem emprego, com um nível de desemprego elevado, diminui o consumo, diminui o nível de atividade econômica, aumenta a criminalidade, aumenta o gasto público com assistencialismo social.
Então é fundamental que exista um nível de emprego elevado em qualquer economia para garantir o seu equilíbrio, para garantir a sua sustentabilidade no curto, no médio e longo prazo. Segundo objetivo, estabilidade de preços. Então, se você conversar com alguém que viveu os anos 80 aqui no Brasil e começo dos anos 90, a pessoa provavelmente vai lembrar de como é difícil a vida num cenário inflacionário. Não existia estímulo ao investimento, havia distorção no nível de preços. E a inflação, ela naquele período, ela era mais nociva, sobretudo com os indivíduos de renda mais baixa. Mas de que forma? Naquela época não existia tanta capilaridade no setor bancário, de forma que boa parte dos trabalhadores, das pessoas de renda mais baixa, não tinham acesso à conta bancária. E quando recebia o salário no mês, dentro daquele mesmo mês, começava a perder valor, porque os preços eram corrigidos quase que diariamente. Então R$100 hoje, 100 cruzeiros cruzados, hoje, se eu tenho uma inflação de 10% ao mês, no final do mês aquele 100 só vale R$90, só consegue comprar R$90. Ok? Então, esse é o segundo objetivo. Garantir uma inflação baixa é fundamental para os investimentos, para a qualidade de vida da sociedade. Distribuição equitativa de renda. Então, quanto melhor distribuída a renda na sociedade, melhor a condição de vida e melhor o nível de atividade econômica. Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar um jogador internacional de futebol, conhecido internacionalmente. Suponhamos lá o Cristiano Ronaldo. Ao certo não sei o quanto ele ganha, não faço ideia de quanto ele ganha por mês, mas imagina, apenas a título de exemplo aqui pra gente, que ele ganhe 10 mil salários mínimos por mês. Então, por mais que o Cristiano Ronaldo gastasse, dificilmente ele conseguiria esgotar aqueles 10 mil salários mínimos a cada mês. Boa parte do recurso dele iria para a poupança. Mas vamos considerar um jogador de um pequeno time do interior, semi-amador, que ganha um salário mínimo por mês. Esse camarada que ganha um salário mínimo, ele vai consumir basicamente 100% da renda dele. Ou seja, proporcionalmente o consumo desse jogador que ganha um salário mínimo é maior do que o salário do Cristiano Ronaldo, em termos de consumo. Boa parte do salário do Cristiano Ronaldo vai para a poupança. E quando a gente considera a média salarial do brasileiro, que gira em torno, familiar brasileiro, que gira em torno de 2 salários mínimos, a maioria de nós se enquadra com a realidade parecida com esse jogador de um time de menor expressão. Mas o que é que isso tem a ver com o crescimento econômico, com a atividade produtiva? Imagina, pessoal, um programa de transferência de renda como Bolsa Família ou a política de valorização do salário mínimo, porque que existiu até pouco tempo atrás. Para cada real de a mais que vai para um programa como Bolsa Família, vai acontecer que R$1 quase que integralmente vai para o mercado consumidor, vai girar a economia. Enquanto R$1 a mais que vai para o Cristiano Ronaldo, digamos que apenas 30 centavos viram consumo, 70 centavos vão ficar sob a forma de poupança. Então é um mecanismo de estímulo à atividade econômica muito interessante. Essa política de transferência de renda do Brasil nas últimas décadas garantiu uma melhor distribuição e foi um estímulo para o consumo. Mas deve-se abrir um parêntese que esse tipo de política deve estar acompanhado com um processo de qualificação para que as pessoas ganhem
para que o trabalhador aumente sua produtividade para que ele possa obter ganhos de renda, ganhos de salário, a despeito de qualquer política governamental. Então é a crítica que tem que ser feita a esse programa, que tem pecado nessa segunda etapa de melhor qualificar para que as pessoas não dependam lá do governo. E o quarto objetivo, o crescimento econômico. Sem crescimento econômico eu não distribuo renda, okay? Sem crescimento econômico eu não vou ter dificuldade de gerar emprego. Então é fundamental que para o investimento, que o investimento público, os programas públicos possam ocorrer, que a economia do país cresça. E esse crescimento econômico vai exigirá aumento nos recursos disponíveis, então vamos precisar de mais capital, de mais trabalho, mais recursos naturais, ou um avanço tecnológico, tecnologias que economizem a utilização dos recursos, que aumentem a produtividade. Então esses objetivos, muitas vezes, eles têm dilemas, trade-offs. Por exemplo, metas de crescimento e distribuição de renda, devido ao fator educacional, com maioria da mão de obra de baixa qualificação e baixos rendimentos. Então, se você foca no crescimento econômico, mas a população, mas a mão de obra não tem uma melhor escolaridade, a renda vai crescer concentrada. A economia do país cresce, mas a renda não cresce. Lá, na época do segundo PND, o então ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, difundia o conceito de que primeiro era necessário que o país crescesse para que depois o bolo econômico, a riqueza, pudesse ser distribuída. Ok? Então você tem um trade-off entre crescimento e distribuição. E para levar adiante, para atingir aqueles objetivos, existem algumas políticas econômicas. E a primeira política é a política fiscal. A política fiscal é o instrumento que o governo utiliza para arrecadar tributos e controlar suas despesas. E o governo vai fazer isso a partir da manipulação lá das alíquotas dos impostos, das taxas, contribuições de melhoria e do volume de gasto previsto em seu orçamento. É importante notar que a política fiscal ela obedece o princípio de anterioridade. A implementação de uma medida só pode ocorrer a partir do ano seguinte ao de sua aprovação no Congresso Nacional. Então a política fiscal ela pode ser contracionista ou ela pode ser expansionista. O que é uma política fiscal contracionista? Vou usar uma analogia que eu sempre utilizo com minhas turmas nessa disciplina. Imagina que a economia do país é um carro. Em alguns momentos a gente quer acelerar o carro, em outros momentos a gente quer frear a velocidade desse carro. Então, trazendo analogia para um país, em alguns momentos a gente quer que a economia cresça de forma mais acelerada, em outros momentos a gente quer diminuir essa velocidade de crescimento. E quando é que a gente precisaria acelerar ou frear? Imagina que o país vive um contexto de inflação elevada e o governo deseje reduzir esse nível de inflação. Então, o que é que vai acontecer? O governo vai, se tem inflação elevada, você tem demanda maior do que a oferta. Então, o que é que a gente vai fazer? Diminuir demanda. Como a gente diminui demanda através de política fiscal? Aumenta impostos. Quando os impostos são aumentados, diminui a renda disponível da sociedade. E, por outro lado, o governo reduz o gasto público. Obras, projetos de investimento são contingenciados, são cancelados. E o que acontece? Dinheiro que ia ser colocado, ia contratar gente, comprar cimento, concreto, etc., deixa de ser feito. Então, a política fiscal contracionista vai frear a economia. Enquanto que uma política fiscal expansionista faria o contrário. Redução de imposto, aumento de gasto, para a economia pudesse crescer mais. Política monetária. Diz respeito à atuação do governo sobre a quantidade de moeda e títulos na economia. E como é que o governo faz isso? Lembra da analogia? Acelerar o carro, quando a gente quer fazer crescer,
desacelerar o carro quando a gente quer conter inflação elevada. Então vamos lá. Emissão de moeda, como a gente falou no nossa primeira videoaula, o governo pode emitir moeda, colocar mais dinheiro em circulação, mas a gente viu que isso leva à inflação, é uma medida que não é tão utilizada. Segunda, reservas compulsórias. De cada depósito que os correntistas fazem nos bancos, você coloca R$100 na sua conta corrente, uma parte desse dinheiro fica retido no Banco Central sob a forma de reserva compulsória. Digamos que desses 100 a reserva compulsória seja de 20%, R$20 fica retido no Banco Central. O que é que vai acontecer? Se o governo quer frear a economia, quer utilizar uma política monetária restritiva, o que é que ele vai fazer? Aumenta esse percentual de reserva compulsória para 30%. Agora vai ficar, ao invés dos R$100 que você depositou, vai ficar 70 ao invés de 80. 30 fica com o Banco Central, 70 fica com o banco. E o que é que o banco faz com esse dinheiro? Empresta para outras pessoas. Nosso dinheiro não fica paradinho lá no banco, não. O banco usa nosso dinheiro para emprestar a outras pessoas. Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos. Em alguns momentos o governo vende título público. Quando o governo vende título público, as pessoas ficam com título, sai dinheiro da economia, vem dinheiro para o caixa do governo, reduz o poder de compra e existe um momento que o governo compra esse título público. Ou seja, ele recebe o título de volta, coloca dinheiro na economia. São as operações de tesouro direto. Outra modalidade são os redescontos. Os bancos podem pegar dinheiro emprestado com o Banco Central e quando eles pegam dinheiro com o Banco Central, eles pagam uma taxa de juros que é chamada de taxa de redesconto. Quanto maior essa taxa de juros, menos dinheiro os bancos vão querer pegar emprestado com o Banco Central e serão mais cautelosos nos empréstimos, ou seja, eles emprestarão menos ao público. E também a política monetária contém a taxa básica de juros, que é determinada pelo Copom, Comitê de Política Econômica, que vai exatamente regular a taxa de juros das demais operações financeiras. Então, de acordo com a necessidade, um redesconto, um aumento de redesconto é uma política restritiva, se é uma diminuição do redesconto expansionista. Aumentar a taxa de juros restritiva, diminuir a taxa de juros expansionista. Lembra da lógica lá de acelerar o carro e frear o carro, que aí você vai entender a finalidade de cada uma dessas políticas. Política cambial e comercial. A política cambial diz respeito à atuação do governo sobre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a relação da quantidade de moeda nacional necessária para comprar a unidade de moeda estrangeira. Então o governo, você deve ouvir no noticiário, no jornal, deve ver na internet, que o Banco Central acompanha e que muitas vezes ele atua comprando ou vendendo dólares para manter a taxa de câmbio dentro do que é estratégico para a economia. Um real muito desvalorizado, para comprar um dólar você gasta R$8, isso vai estimular o processo inflacionário no país. Porque os exportadores, quando trouxerem $1 milhão em mercadorias vendidas, vai entrar aqui R$8 milhões. E política comercial diz respeito aos incentivos à exportação e importação através dos impostos de importação. Política de renda, como a gente já falou, diz respeito à intervenção do governo na distribuição de renda na sociedade. Existem alguns mercados na macroeconomia, nós apresentaremos de forma sucinta esses mercados. O primeiro mercado é o mercado de bens e serviços, o qual compreende a demanda agregada e a evolução da demanda de 4 grandes setores: consumidores, empresas, governo e setor externo. O mercado onde a gente comprou uma passagem aérea, uma água mineral, um computador, uma pizza, etc. Então, esse mercado de bens e serviços tem a condição de equilíbrio quando a oferta agregada é igual à demanda adequada e as variáveis desse mercado, nível de renda, nível de preço, consumo, poupança agregada, investimento e etc. Nós temos também o mercado de trabalho, que diz respeito às
onde é oferecida e demandada a força de trabalho, ok? E a oferta e a demanda de trabalho, a oferta pelo trabalhador e a demanda pelas empresas vai determinar os salários. Mercado monetário é onde existe a oferta e demanda de moeda entre o Banco Central e os bancos comerciais. Mercado de títulos, a gente vai falar disso na última aula, onde vamos falar de um pouquinho da ação do governo na compra de títulos, ok? Então, é o mercado onde são negociados os títulos públicos, e parte desse mercado é mercado financeiro, mercado de divisas, onde são comprados e vendidos dólares nas empresas que trabalham com casas de câmbio, nas instituições financeiras, são autorizadas a realizar esse tipo de atividade. Existe o mercado de capitais, que é o mercado de maquinário, de equipamentos, e mercado financeiro, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, pessoal, falando um pouquinho do mercado financeiro, nós temos a seguinte configuração. O mercado financeiro é um importante mercado macroeconômico. Ele tem a função de fazer a intermediação entre as necessidades dos agentes deficitários e o recurso do agente superavitário. Então, imagina que falta R$200 para você fechar seu orçamento, você gastou demais, então você é um agente deficitário. Você precisaria encontrar alguém que estivesse disposto a te emprestar esse recurso. Ao invés disso, você compra no cartão de crédito, você passa no cheque especial, faz um empréstimo, alguma coisa no mercado financeiro que faz essa intermediação. E vários são os agentes que fazem parte do mercado financeiro. O nosso é lá de 1964, a reforma trazida pelo PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, lá no início do regime militar, que configurou aqui os nossos tipos de bancos: bancos comerciais, a instituição que opera opera diretamente com o público, ok? Para operações de curto prazo, para o financiamento, o crédito ao consumidor. Bancos múltiplos, que tem que ser um banco comercial, mas um banco de investimento que trabalha diretamente com as necessidades da capitais de médio e longo prazo de empresas. As financeiras, aquelas entidades lá dos comerciais da hora do almoço, crédito rápido, fácil na hora, sem consulta, SPC, Serasa, etc. Ok? Trabalham com crédito para a compra de bens e serviços do consumidor. Temos os bancos oficiais, Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo do sistema. Temos o Banco Central, que é o banco que executa sob a autoridade do Conselho Monetário Nacional a política monetária no país. Okay? Temos várias funções do Banco Central, vocês vão encontrar lá no material. Okay? Os bancos de desenvolvimento, programas que foram criados, como o PIS, para gerar poupança, que o Brasil tem um sério déficit de geração de poupança interna. Banco de habitação, que foi descontinuado, o Fundo de Garantia, que foi criado lá em 66 para gerar fundo de recursos para a habitação. Então, pessoal, o sistema financeiro tem essa função de fazer a intermediação, e a gente precisa conhecer, como gestor público, quais são os agentes do sistema financeiro que operam exatamente para atender às necessidades dos agentes deficitários, sejam eles consumidores ou empresas. Assim, a gente chega ao fim dessa nossa terceira videoaula. Um abraço e até a próxima.